parques de diversões foram feitos para dar aquele famoso medinho de brincadeira, com gritos, luzes e aquele frio na barriga que todo mundo espera sentir. Mas quando uma trava se solta, um cabo rompe, um freio falha, uma estrutura cede, a diversão muda de lugar em poucos segundos. De brinquedos girando alto até torres de queda e pêndulos gigantes, algumas câmeras registraram o momento exato que tudo começou a dar errado no parque de diversão. Então senta tua bunda na cadeira, te prepara e vamos direto pro nosso vídeo. Tyler Bora Jarrell ver. tinha 18 anos e tinha acabado Sim. de se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Uma semana depois foi com a namorada Kezia Lewis, à Feira Estadual de Ohio, em Columbus, logo no dia de abertura. O brinquedo era o Fireball, daqueles que giram alto, balançam os assentos e passam uma falsa sensação de segurança, porque todo mundo vê gente entrando e saindo o tempo inteiro, mas dessa vez as coisas Essas não coisas eu nem esperado. vou. Com Vou o não. brinquedo em movimento, Tem quem uma das faça. fileiras se soltou, os passageiros foram arremessados pelo ar. Gente. Killer perdeu a vida ali. Kezia foi lançada a cerca de 15 metros de altura, quebrou a bacia, costelas e tornozelo e precisou passar por 12 cirurgias. Outra jovem, Jennifer Lambert, também não resistiu depois de mais de um ano lidando com sequelas graves. A investigação mostrou que o perigo estava escondido por dentro da estrutura. Sim. Uma corrosão na viga de suporte foi afinando o metal, mesmo depois de inspeções anteriores. Depois disso, Ohio aprovou a lei de Tyler, exigindo vistorias mais rigorosas para desgaste e corrosão que não aparecem por fora. Anos mais tarde, a fabricante também foi condenada a pagar 78 milhões de dólares aos sobreviventes. Gente, por isso que eu não me atrevo a essas coisas. Ainda bem que eu tenho medo. Duas mulheres estavam saindo de um parque temporário em São Vicente, no litoral de São Paulo, no interior. quando passaram pelo lugar errado no pior momento. Era noite de festa. Tinha gente em volta, luz acesa e o kamikaze funcionando. Aquele brinquedo em que as cabines ficam presas em braços metálicos e dão voltas completas no ar. Só que, enquanto os passageiros ainda estavam lá em cima, uma parte grande da estrutura começou a falhar. No começo parecia só aquele susto normal de brinquedo forte, mas o som mudou, o movimento ficou esquisito e aí veio a correria. Gente, que perigo! A estrutura caiu, misericórdia. Imagine o A desespero. peça que se soltou era uma estrutura metálica decorativa, em formato de estrela com cerca de 2 metros. Ela caiu do eixo central e acertou as duas mulheres que passavam perto dali. Uma delas, de 53 anos, teve ferimentos na perna direita e precisou passar por cirurgia. A outra, de 25, sofreu cortes graves no rosto e também precisou de atendimento cirúrgico. As duas ficaram em estado estável. Depois disso, o parque foi interditado pela prefeitura e pelos bombeiros. É perigoso esses abertura só aconteceu assim, 2 semanas depois, quando a empresa apresentou novos laudos e documentos de responsabilidade técnica dos brinquedos. Olha aí o perigo, viu? Olha esses poeirinhos que vai no bairro. Os operadores daquele parque em Mohali, na Índia, já tinham percebido que tinha coisa errada. O cabo do brinquedo estava desgastado. Só que a feira estava cheia, era fim de semana, e a manutenção ficou para depois. E o detalhe é que não era um brinquedo qualquer. Era uma torre de queda livre. Bem Ela alta, sobe, gira e desce com o freio controlando tudo. Lá em cima, cerca de 35 pessoas estavam presas nos assentos, incluindo crianças, esperando só mais uma volta comum, que acabou terminando de maneira trágica. Ai, gente, vai descer de uma vez. Quando o mecanismo falhou, a plataforma despencou de aproximadamente 15 metros, sem amortecer. O impacto foi tão forte que os passageiros foram arremessados para cima nos próprios assentos. Embaixo, quem assistia saiu correndo, sem saber se aquilo ainda podia piorar. Pelo menos 16 pessoas foram levadas ao hospital. Algumas tiveram ferimentos graves na coluna, no pescoço, na mandíbula e no nariz, pescoço, né? E ainda não havia ambulância pronta no local. Visitantes precisaram ajudar a carregar os feridos enquanto operadores e seguranças fugiam da feira. Depois disso, o evento foi fechado e as autoridades abriram uma investigação por negligência. Por isso é importante a gente ir naquele lugar mais confiável Dois possível, passageiros entraram no Bungee Rocket no fim da tarde em Dalian, na China. É aquela atração feita para jogar a cabine para cima com força, balançar no alto e voltar. Era para ser radical, mas controlado. Só que no lançamento, uma parte da estrutura falhou. Um dos lados que seguravam a cabine arrebentou e a cabine virou de lado. Os dois ficaram lá em cima, presos, sem conseguir fazer nada. O que segurou tudo foram os cabos de segurança e os cintos de reserva. Eles impediram que a cabine despencasse, mas deixaram os passageiros pendurados enquanto a multidão acompanhava de baixo. Com a ajuda da equipe no chão, a atração foi baixada aos poucos e os dois foram retirados. Ninguém caiu e não houve ferimentos físicos, mas eles saíram muito abalados. Com certeza, trauma com trauma. O local interditou a atração por tempo indeterminado.
terminado e exigiu uma perícia completa antes de qualquer reabertura. Gente, eu acho que essas coisas muito radicais não deveria ter, não. Quem entrou no Extreme em La Aurora, no Equador, achava que ia encarar só aquela volta pesada de parque. Olha esse, Pêndulo minha gigante, gente. cadeiras lá no alto, luz piscando e gente embaixo gravando. Só que, no meio do movimento, os braços mecânicos falharam. Soltaram. 2 conjuntos de assentos se soltaram da estrutura e o pior aconteceu. Meu Deus, o brinquedo caiu, Jesus! Na hora, a feira virou correria. Um deles bateu na própria plataforma do brinquedo. Poxa. O outro foi lançado para longe, ainda com passageiros presos às cadeiras. Quem estava por perto, inclusive no centro comercial ao lado, correu para tentar ajudar e tirar as pessoas das ferragens antes da chegada do resgate. Pelo menos 10 pessoas ficaram machucadas. 6 foram levadas ao hospital em estado crítico, com lesões sérias na cabeça e fraturas no peito. Nossa. O parque foi fechado, o brinquedo ficou isolado para investigação e as autoridades disseram que ele operava com permissões em dia. Mesmo assim, a falha aconteceu lá em cima, no pior momento possível, com gente presa e sem tempo para reagir. Gente, tudo é possível de falha, não tem que estar Quem entrou só na Montezum isso. naquele sábado esperava só o frio na barriga de uma montanha-russa gigante. Mesmo que A atração esteja em do Hopi dias, né? Hari, em Vinhedo, Ai, São Paulo, bem pertinho é onde eu uma das moro, mais né? famosas do parque, Isso aqui e foi passa babado, dos esse 40 negócio aqui, metros viu? de altura. Só que o susto veio cedo, logo na primeira subida, antes da parte mais rápida. Uma trava de colo se soltou inteira na mão de um visitante. Era a peça que prende as pernas e o abdômen. Lá em cima, isso não é detalhe, é justamente o que todo mundo quer ver bem firme. Com o carrinho parado a cerca de 20 metros, os passageiros começaram a fazer um X com os braços, Gente, o sinal soltou. ensinado pelo próprio parque para pedir a parada do brinquedo. A equipe acionou o freio e subiu pela estrutura para retirar todo mundo. 16 pessoas tiveram que sair do carrinho e descer a pé pela passarela estreita ao lado dos trilhos, com Nossa. funcionários guiando cada passo. Depois, o Hopi Hari disse que ninguém se feriu e que existiam outros sistemas de segurança, como os cintos e o formato dos assentos. A imagem da trava solta se espalhou rápido, porque o susto era simples de entender. A Montezum ficou fechada pelo resto daquele sábado, teve a peça trocada e voltou a funcionar no dia seguinte. Mas já teve morte lá no Hopi Hari, viu? Em brinquedos. Só não sei se não foi na National Cherry montanha-russa. Festival, em Traverse City, Michigan, nos Estados Unidos, era para ser só mais uma noite de parque cheio, luzes acesas e fila nos brinquedos. Só que o Magic Carpet Ride, Olha essas pêndulo coisas que gigante gira. que levava passageiros a cerca de 15 metros de altura, começou a balançar errado. Tinha cerca de 12 Gente, tá pessoas ficando nos torto. assentos. O operador percebeu a falha e desligou o motor, mas o brinquedo continuou indo e voltando pelo próprio peso. E aí veio a parte mais assustadora. A base de metal começou a se levantar do chão. Quem Oxi. salvou a situação foi a própria multidão. Pessoas que estavam ali só olhando correram pra grade e se E se penduraram na penduraram. estrutura, usando o próprio peso Ajuda, pra segurar galera. o brinquedo. Não era uma equipe treinada, eram visitantes comuns segurando onde dava, enquanto a plataforma ainda ameaçava tombar para trás. Essa reação manteve a base no lugar até o movimento parar de vez. Ninguém se machucou e os passageiros conseguiram sair em segurança. Depois, a empresa responsável disse que a base tinha se soltado dos calços de madeira usados para nivelar o brinquedo. Na manhã seguinte, o Magic Carpet Ride foi desmontado e enviado para inspeção. Ainda bem que tá, ainda bem, e perigoso o pessoal que tava Caleb segurando, né? Schwab tinha 10 anos quando foi com a família ao Schlitterbahn Water Park, em Kansas City, nos Estados Unidos. Sim. Era para ser só um dia de parque aquático. A atração mais famosa de lá era o Verrückt, um toboágua gigante Oh, com pouco gente. mais de 51 metros, reconhecido na época Olha o como o mais tamanho alto do disso, mundo. gente. Só que por trás daquele tamanho todo havia um projeto feito às pressas em poucas semanas por responsáveis sem formação técnica para criar uma estrutura daquele porte. Caleb desceu no bote com 2 mulheres. Depois da primeira queda, o bote perdeu contato com a pista na subida seguinte Meu e levantou Deus. mais do que deveria. Ele foi lançado contra a estrutura de metal que segurava a rede de proteção. O impacto foi na região do pescoço e teve uma violência extrema. A cabeça dele se separou do corpo. Ai, Caleb gente, morreu que ali com apenas 10 anos. agonia. As 2 mulheres ficaram feridas, mas sobreviveram. Depois disso, a atração foi fechada e marcada para demolição. Gente, A família que recebeu um acordo absurdo. milionário e as acusações contra os responsáveis foram anuladas, anos depois por erro da promotoria. Hoje, o mais difícil de encarar é que aquela estrutura chegou a abrir ao público como se fosse só mais uma atração de diversão. Gente, eu fiquei muito abalada dessa aqui, ó.
É sério. William Ribeiro de Oliveira tinha 29 anos e estava em um parque itinerante em Itu, no interior de São Paulo, quando entrou no brinquedo Superman. Era uma atração que girava forte, com cadeiras presas por barras de segurança. Pouco antes, o próprio William apareceu animado em vídeos. Só que, durante a volta, testemunhas disseram que ele teria ficado em pé no assento. Como assim, daí, gente? O passeio virou desespero. Quando o equipamento foi desligado, William caiu e acabou sendo atingido pela estrutura do brinquedo já no chão. Ele morreu no local, com ferimentos graves pelo corpo. Outras 5 pessoas ficaram feridas. Que absurdo, Entre elas né, estava o irmão gente? de William, que tentou ajudar enquanto a máquina ainda se movia e quebrou a clavícula. Depois do acidente, o parque suspendeu as atividades e começou a desmontar as atrações. A perícia descartou falha mecânica no brinquedo, mas apontou 2 possibilidades: erro na trava das barras de proteção ou William ter conseguido sair da proteção por conta própria. A noite tinha começado como um passeio de parque. Terminou com o brinquedo parado, as atrações sendo desmontadas e uma família tentando entender o que tinha acabado de acontecer. É um absurdo, gente. Imagina a família desesperada. No Parque Divo Ostrov, em São Petersburgo, na Rússia, o Raqueta já tinha uma proposta clara: subir alto, dar frio na barriga. Que brinquedo é esse, minha gente? Só que, em julho de 2010, essa parte de voltar virou o problema. Cabos de aço se romperam e a cabine ficou presa lá em cima na vertical, com 10 pessoas a cerca de 70 metros do chão. Olha a imagem isso, muda a gente. sensação na hora. O foguete parado no alto, os passageiros sem conseguir descer e a equipe tentando chegar até eles com escadas. A própria equipe técnica do parque conseguiu ir abaixando o brinquedo e retirar todo mundo antes que a situação criança piorasse. pequena. E ninguém se feriu. Depois, a direção disse que uma onda de calor acima de 35 graus teria feito o metal se expandir e calor da ajudado no pega. movimento dos cabos. O Raqueta chegou a ser anunciado como desmontado, mas acabou reformado e voltou a funcionar anos depois. Ah, não, eu não ia, não. Depois da coisa dessa, Deus me defenderá, hein? Steven Thomas tinha levado a família para um dia tranquilo no Six Flags Great Adventure em Jackson Township, nos Estados Unidos. O brinquedo era o Sawmill Log Flume, aqueles barquinhos em formato de tronco que seguem por um canal de água. A esposa dele filmava as filhas e as sobrinhas passando pela curva, sem notar um detalhe perigoso: uma parte da grade lateral estava solta. Quando as meninas saíram, elas já avisaram que tinha algo errado. O barco deu um solavanco forte, como se fosse virar. Elas escaparam sem ferimentos, mas o barco logo atrás passou pelo mesmo trecho danificado, e aí a situação ficou séria. A embarcação ficou presa e inclinada quase a 45 graus, com os passageiros lá dentro sem saber o que ia acontecer. 2 pessoas, de 18 e 22 anos, precisaram ser levadas ao hospital com dores fortes nos braços e nas pernas. Depois disso, o brinquedo foi fechado para inspeção. Ainda passou por reparos, mas teve novos problemas e ficou um longo período em reforma. Só voltou a operar de forma definitiva em agosto de 2020. Do mal foi ao Sayajiraj Water Park, em Aklush, na Índia, num passeio de comemoração. Ele estava com um grupo de mais de 300 corretores, premiados por bater metas de vendas. No parque, Tushar entrou com amigos em um brinquedo tipo polvo, braços girando, cabines rodando separadas, feito para assustar, mas com tudo sob controle. Só que, segundo a queixa da família, o operador teria aumentado a velocidade pouco antes da falha. O brinquedo girava forte quando um dos braços metálicos se rompeu e a cabine com passageiros foi arremessada. Meu Deus! A comemoração acabou na hora. Quem estava perto começou a gritar e correr para o ponto da queda, enquanto a atração ainda se mexia e havia peças soltas no chão. Tushar tinha 35 anos. Ele sofreu uma lesão grave na cabeça e não resistiu depois do acidente. O amigo dele, Vaibhav Rupnavar, também ficou gravemente ferido na cabeça e no pescoço e precisou passar por uma cirurgia de emergência. A família registrou queixa acusando o parque de negligência na manutenção e a polícia abriu investigação contra os responsáveis pela atração. Tudo é negligência, erro, acidente, sei lá. Quem sentou nesse carrossel de cadeiras não sei mais de nada. Só a emoção normal de uma feira popular. Só que tinha um detalhe impossível de ignorar. Um caminhão baú branco parado perto demais, bem no espaço de que as cadeiras precisavam quando começassem a abrir no giro. E quando a atração ganha velocidade, os assentos vão para fora cada vez mais perto da lateral de metal do caminhão, até que o pior acontece. O absurdo da cena é justamente esse. Não parece uma falha escondida, difícil de notar.
celular. Era um caminhão no caminho de um brinquedo Oxe, que gente, as pessoas precisava estão girar batendo. livre. A pessoa na cadeira acerta a carroceria com força e continua pendurada, enquanto o carrossel segue rodando com outras pessoas nos assentos, atingindo o local. Em volta, todo mundo reage sem entender como aquilo pôde acontecer. Depois que o vídeo circulou, muita gente passou a chamar a atração de brinquedo de premonição, porque a cena lembrava algo pronto para filme de terror. Apesar do impacto forte, não há registro de consequência extrema nessa colisão específica. Ainda bem, né? Ainda assim, o susto deixou claro que bastava ter posicionado aquele caminhão um pouco mais para trás para a história ter sido bem mais diferente, grave. ó, dono do caminhão, dá atenção, né? Pelo amor de Deus. Quem entra num brinquedo desses espera grito, susto e aquele frio de ficar sem chão Ai, por gente, esse alguns brinquedo segundos. vai Só que no Green pesado Mountain pro ar. Park, na Arábia Saudita, a sensação passou muito do limite. Um grupo estava preso nas cadeiras de uma atração tipo pêndulo, que balança e gira no alto, quando a estrutura começou a ceder. O vídeo assusta porque não parece uma falha pequena. O braço metálico parte no meio, solta faíscas e a cabine desce com força, batendo na própria base do brinquedo. Meu Deus! As pessoas gritam e correm. Lá em cima, os passageiros ficam presos numa estrutura torta, sem conseguir sair por conta própria. Segundo as informações divulgadas, 23 pessoas se machucaram, o brinquedo ficou destruído, com metal retorcido e as luzes ainda piscando ao redor, enquanto todo mundo tentava entender como aquilo tinha acontecido tão rápido. Eu espero que tenha socorro na hora, né? Em vez de vir. Murilo Ferreira dos Santos tinha só Olha 10 esse, anos. mas uma Ele saiu criança, com um né, amigo para gente? brincar uma festa junina no Jardim Clímax, na zona sul de São Paulo. Era um parque Poeirinha, montado por temporada. parque Luz de acesa, bairro. música, gente andando, brinquedos funcionando. Só que, no Ski Dance, uma atração com plataforma e cadeiras que rodam juntas, a noite mudou de uma vez. Segundo familiares e testemunhas, Murilo tentava descer quando o equipamento voltou a funcionar. A blusa dele teria prendido na estrutura e o menino foi puxado pelo movimento da atração. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O laudo apontou lesões fatais causadas por impactos na cabeça e nas costas. Depois, o Ski Dance foi interditado para perícia. O caso foi registrado como morte suspeita e queda acidental. O pai de Murilo denunciou que na hora não havia monitor nem profissional preparado para prestar socorro. E quem ligou o Segundo brinquedo? o pai, que divulgou um vídeo, Murilo teria ido ao mesmo brinquedo cerca de uma semana antes, e nada aconteceu naquela vez. Infelizmente, uma semana depois, o fim acabou sendo Bem trágico, Então viu? é isso por hoje. Se vo- Realmente fiquei repensando. Eu já tinha medo de ir nos brinquedos. Agora mesmo que eu não vou, né? Mas então ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa muito like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra tu não perder os próximos vídeos. Fui te esperar aqui amanhã. Tchau, obrigado. Beijo!